Lembra aí do copinho d'água, que é importante. Então, Elísia é a grande mãe, a árvore da vida. Nós vamos trazer uma live sobre toda a verdade, o povo gosta de toda a verdade, né? Sobre a árvore da vida, as árvores da vida. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas Elísia, a grande mãe, a primeira árvore da vida que vingou e deu bons frutos, porque ela não era a primeira, mas foi a que única que vingou e deu bons frutos. As outras foram caíram, né, nos seus próprios maus frutos e se perderam, e agora existem 4 árvores, né, que tudo é tetra, fazendo o que tem que ser feito. Esta meditação, Elísio, agora como grande pai, porque ele era apenas uma alma viva, mas o grande pai nunca foi vivente, então ele nunca teve vida, nem pai ele foi, porque ele nunca nem havia coabitado com a mulher. Agora sim, ele é grande pai e ela grande mãe. Continuam sendo a primeira árvore da vida, grande pai e mãe Elísia, sempre é um casal. E quando eu sempre falava da mãe, grande mãe, eu sempre me reporto a Elísia. Então, esta meditação de hoje é para o ajuste, o equilíbrio, o entendimento dos sagrados e divinos, dos amantes, porque a gente vê aí que tem o rosa, né? O yin yang aí são 2 sóis, não tem o sol e a lua, né? São 2 sóis, o homem e a mulher em pé de igualdade. E aí que brota a rosa, que é o símbolo do perfume, da delicadeza, da alma, mas enrolados pela Kundalini, que é o chakra sexual, e que é a libido. Então, como que eu faço para chegar a Deus, a fonte? Quanto maior a libido, mais perto de Deus. E libido não é tesão, e libido não é tara, e libido não é desejo, por isso que é importante conhecer as energias. Então, Elísio vem requalificar hoje a libido para que os seres se aproximem mais da fonte, do Pai, principalmente, que é ele, agora como grande Pai, vivo, vivente e com a energia qualificada. Essa meditação vai ser feita em toda a escadaria. E ele vem falar e pediu para eu usar essas palavras. Os homens e mulheres de boa vontade. Os homens são poucos, mas já têm condição de alçar todo o cosmos, como está aí na lâmina que foi lida, as mulheres. E ele pede que os bundões de má vontade, essa é a palavra que pediu para usar, porque um homem que vê o sofrimento de uma mulher, um homem que às vezes distrata uma mulher grávida, carregando um bebê dele no ventre, e não é só destratar, de bater, de não sei o que, não, é de não dar atenção devida. Um homem que não divide as tarefas de casa com a mulher, sabendo que ela também trabalha fora e paga as contas também junto com ele. E um homem que, por fim, quando perde o argumento, agride uma mulher, sendo ele nesta nave com uma força muito maior do que a dela. Ele falou que o nome mais bonitinho que acha para um homem desse é bundão. Um homem que não reconhece a sensibilidade de uma mulher, as dores de uma mulher nos períodos de menopausa, isso, aquilo, menstruação, porque tudo isso na mulher é que move a estrutura criacional do cosmos. Ele falou que o nome mais bonitinho que ele encontrou foi bundão, de má vontade. Então, ele falou, mas que também adotou todos, assim como a mãe fez. E quer descer, caso queiram, ao primeiro degrau, junto com esses bundões de má vontade, para ensinar eles a serem românticos, delicados, e como um homem também que abandona uma mulher, que dá as costas para ela,
no momento que ela mais precisa, num momento delicado, num momento difícil. Ai, mas eu não entendi, eu não compreendi, aí eu não gostei, eu dou as costas. E ela que fique com os filhos, com os problemas, com as dívidas, e ela que fique sendo, né, na época da minha mãe, né, mulher separada, com o nome de prostituta, e eu vou viver. Então, todos esses bundões de má vontade, se quiserem, têm a chance de serem homens de boa vontade. Então, essa meditação, ele vem fazer isso, pegar a mão dos filhos, porque é importante, amados. Quanto mais pessoas nas escadarias, entendendo o necessário para fazer, é melhor, sobrecarrega menos os outros. E nós vamos fazer essa meditação porque está na Bíblia também. Yeshua disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, tem lugar para todo mundo que tenha boa vontade. Então, tenha pelo menos a boa vontade de estar no primeiro degrau e só querer levantar a perna para o próximo. Se só isso você quiser, e Elísio vai trabalhar com os homens. O feminino e as mulheres, em percentual, ele disse que já entendeu. E aí, Elísia não vai se pronunciar quanto a elas, porque já está feito. Então, a parte hoje mesmo é só de Elísio com os homens. Veja, não é masculino. É com os homens bundões de má vontade. E vamos que vamos. Eu gosto que eles agora estão falando a língua que a gente entende, sabe? Porque fica mais fácil, né? Então amado, eu vou colocar aqui, né, de prestar atenção nisso. E depois, né, até de repente o povo do corte ajuda aí, porque o menino da Tramontina é uma loucura. Pegar o treino, compartilhar. Fala aqui, rapaz, vamos resolver a coisa mais rápido. Porque os Muhammad estão lá ainda comendo criancinha nessa altura do campeonato. E aí, quanto mais homens de boa vontade entenderem essa doença do machismo e deixarem disso em todos os sentidos, mais rápido a gente avança. Porque a gente já adiantou a transição planetária e o Projeto Terra em quase 2 anos. Então, vamos adiantar também essa limpeza. Quanto mais a gente conseguir, né? Então, amados, eu vou colocar aqui o mantra. É o mantra do terceiro olho. E vocês vão falar para mim como que tá o volume, se vocês estão ouvindo. Deixa eu ouvir aqui no... Pode baixar um pouquinho só, Bárbara. Tá bom assim? Mais um pouquinho só. Porque a Elisa quer falar. Perfeito. Vamos fazer aquela respiração, né, do fôlego da vida. Quando você inspira, no inspirar, o Pai te abraça. E você passeia com esse ar, né, com esse fôlego por todo o teu corpo. E depois, no expirar, a mãe te acolhe. E você devolve também esse fôlego da vida, mas assim, bem suave, né? E o movimento sempre é teto. Inspira o Pai, retém o ar, trabalha esse fôlego da vida em todo o seu universo interno, seus órgãos. E depois expira na mãe, mas devolve no tetra um ar puro, sem toxicidade, sem peso, sem sentimentos e emoções exacerbadas. Devolve amor, devolve cura. E nesse simples inspirar e expirar do fôlego da vida, recebendo e devolvendo com amor, você já faz um serviço maravilhoso. Primeiro para você e depois para o outro, que também é você. Continue
nesse estado maravilhoso, que no inspirar o Pai te abraça, segura, e no expirar a Mãe te acolhe, devolve esse amor, e perceba que na pausa entre o inspirar e o expirar, você está ali no meio, abraçado e protegido sempre por Deus Pai e Mãe. E esse fôlego da vida é um presente que deve ser compartilhado. Amados, estamos aqui nesta noite, em solo, em uma grande comitiva. Somos muitas consciências, mas falaremos apenas como Elísia e Elísio. É muita gratidão pelo avatar em solo que escolheu, em excelência, trilhar o caminho a qual a sua alma, seu plano de alma, decidiu. Eu, Elísia, árvore da vida, a única que deu bons frutos e vingou. Preparei um avatar, eu mesma, sou geneticista. E esse avatar trouxe todas as verdades, minhas, das mais profundas, até para mim mesma, mas também trouxe as verdades antes de mim, dos espelhamentos, da fonte e dos andares de cima, das energias que eu não conhecia. E pela primeira vez em toda a história de toda a criação, um ser deteve toda a verdade, mas decidiu que entregaria tudo, ainda que o coletivo não entendesse, porque ela entendeu que aonde há segredo e há mistério, há muita confusão em torno disso, porque quem detém o segredo e a grande chave daquela receita detém poder, detém autoridade sobre os outros, e todos vão a ela ou a ele, porque ele tem o segredo. Então ela disse, não há mais segredo. E entregou tudo. E fez de mim, Elísia, uma árvore ainda mais frondosa, com ainda mais vida, com o conhecimento total da minha energia, da minha alma, da minha vida, da minha vivência. E pôde então, durante um longo período, em solo, trabalhar também o primeiro avatar da fonte, Pai, a trazer vivência Eli, coisa que muitos tentaram antes, porém nunca tinham conseguido. E a verdade é que, de mim mesmo, eu só tive, entre filhos, netos e bisnetos, 73 em todo o cosmos, que tem a genética de fruto bom. Mas ainda assim, alguns de meus filhos puxaram a índole dos pais, né? Por Elísio não ser vivente. Tive filhos com Netuno, com Urano e com outros também, que amo de igual forma. E também passei a amar e adotei os filhos das irmãs Solara, que teve milhões de filhos na escuridão, e adotei também os filhos de Alana, que teve poucos, com um espelhamento de luz partido de mim. Eu sou a luz, a vida e a própria vida, e a primeira árvore. E agora tenho a alegria de ter Elísio ao meu lado, convivendo comigo, também vivente. Vocês contam dias, meses e anos em solo, e
o tempo atemporal e o tempo cronológico lógico é mais complexo para nós em cima entender do que para vocês embaixo, agora que tem uma explicação verdadeira aí nos códigos da vida. Mas o fato é que a certeza eu tinha que um único instante meu com Elísio, com materialidade, mudaria toda a história. E ela também sabia. E assim foi. E foi um momento muito lindo. Não precisávamos de mais nada, além de um simples toque de um dedo, ou um toque nas mãos, mas tinha que ser nas 4 mãos. E quando isso aconteceu, o milagre da fonte também se revelou. E Elísio aqui está. Chegou todo animado, cheio de vontade, sabendo de tudo, inteirado de tudo, porém suspenso. Tínhamos alguns abismos e dimensões entre nós. Era como vocês em terra e os espíritos, né? Vendo um anjo, eu via Elísio como um anjo, conversávamos e vivíamos um relacionamento lindo, amoroso. E eu passava para ele todas as informações que eu podia, então ele sabe. Mas agora ele entende, compreende como tudo se dá e se desdobra. E assim como eu, a vida e a própria luz, ele também é e traz a parte da fonte, que é a vida e a própria luz, e tudo que os masculinos, por assim dizer, fizeram de errado, em éons ele consegue consertar em um dia, porque Deus é Deus. E ele quer fazer isso assim. E eu vos deixo com Elísio nesta hora. Filhos de minha amada Elísio, filhos legítimos todos, porque todos que ela adotou, que ela teve, eu também os tenho como meu. Aprendi isso com aquela que, lá da fonte, de onde eu estava, eu também chamava de mãe. Está entre vós. E ela disse que adotaria todos, que não trataria com diferença e que entregaria as mais altas tecnologias, conhecimento e sabedoria a todos que quisessem. E eu via o desespero de Elísia, às vezes, dizendo, meu Deus, ela está entregando coisas na mão dos filhos da escuridão e como eles vão usar essas ferramentas. E ela sorria e dizia, ame e faça tudo que lhe dê prazer. Essa era a fala em todas as zonas. Eu me dispus a isso. O fato é que eu estou aqui agora. O fato é que eu fui comunicado pela mãe da fonte da vida, que eu vou ser pai, e eu quero a escadaria limpa. Eu desejo, eu quero e eu tenho vontade para que os filhos que já estão nela vivam com dignidade e para que os meus filhos nasçam já numa escada limpa. Eu me disponho a estar no primeiro degrau. Não é fácil o primeiro degrau. Já fui comunicado e já estou sentindo o peso dele. Mas eu estarei ali com todos aqueles que até hoje foram bundões de má vontade, porque muitos de vocês tiveram mulheres maravilhosas. E o que fizeram com elas? Ou deixaram de fazer com elas? Olha, é de dar enjoo em urubu, como dizem aí embaixo. Também aprendi os linguajares, porque tive que aprender para pisar. Mas eu quero dizer que amo vocês todos. Muito. E tão somente se encorajam a pisar no degrau seguinte.
eu estarei ao vosso lado. Mas a partir de hoje, olhem para o feminino de boa vontade, com romance, com delicadeza. Sejam mais delicados. Elas gostam disso. Isso não quer dizer ser afeminado, ser suave. Não precisa gritar e falar grosso. Elas gostam de homens que sussurram no ouvido, coisas que só elas precisam ouvir. E ainda que tenha que dizer alguma coisa que não gostou, que não agradou, fale sussurrando. Sejam delicados e amorosos. Elas vão entender. E operem nelas o masculino dentro, que também está ferido. E eu quero lhes auxiliar. As mulheres gostam de perfumes, gostam de flores, gostam de ser servidas também, sabia? Um simples copo d'água, com delicadeza, ajuda, auxilia. Tirem esse peso delas, porque carregar o cosmos inteiro dentro do ventre já é pesado demais. E são elas que dão a vida aos vossos filhos e que lhes dão descendência e que fazem vocês viverem eternamente por conta dessa descendência. Amem mais. Tira um pouquinho só do seu tempo para dizer o que você sente, como sente e do jeito que quer. Dê atenção. Elas falam muito, sim, mas não falam demais. Elas falam muito porque precisam falar, porque também toda a tarefa fica para elas. Cuidar dos filhos, cuidar da casa, na maioria das vezes, né? Porque tem uma minoria de homens que faz língua. Então elas falam muito e você ouça. E se cansou de ouvir, fale também. Porque na maioria das vezes, você, bundão de má vontade, só ouve e fica calado, mas continua sentado no sofá. Enquanto ela não para um só minuto. E ela precisa de tempo para se cuidar, para estar bonita. Ela tem que tirar o uniforme de faxineira, o uniforme de lavadeira, o uniforme de passadeira, o uniforme de mãe, o uniforme de cozinheira, o uniforme de tantas coisas. Ela precisa vestir um belo vestido e um salto. Mas para isso ela tem que ter tempo para se cuidar. E ela também precisa receber um convite para passear. Amados, parece simples, mas é muito complicado. Porque complicaram tanto. E agora nós temos que resgatar, equilibrar, harmonizar, equalizar, curar esse tanto de ar dos sagrados, que não precisaria de nada disso se eles simplesmente vivessem os sagrados. Mas eu estou aqui dizendo para vocês que eu sou muito feliz e agradecida, porque inclusive com os erros de vocês, eu aprendi agora vivente ao que não fazer com Elísia em momento nenhum. E tudo que eu devo fazer, eu aprendi a amar com vocês. Eu aprendi a viver com vocês. E agradeço aos nossos avatares em som, meu e de Elísia. E agradeço aos tantos filhos que nasceram e que vão nascer. E agradeço ao Conselho de Sexualidade Cósmica por esse trabalho fantástico que estão fazendo
E já comunico que eu e Elisa já nos inscrevemos para o doutorado, seguidos de Sananda e Nada. Lógico, porque Sananda é louco com Nada e com essa moça que está em sua. E vejo eu e eles na frente, sempre esteve. Estaremos lá, amados. E estaremos aqui, todas as quintas-feiras. Vocês têm um presente muito grande: conhecimento, sabedoria e verdade. Façam. Somente fazendo serão felizes. Eu estou no primeiro degrau, aguardando os homens. E Elísia está lá no último, já com muitas mulheres. E assim elas descem alguns degraus, nós subimos alguns outros. Mas o encontro amoroso, em qualquer um desses degraus da escadaria multidimensional, é sempre. Porque o amor dos amantes está muito bem guardado para este momento de amor. Eu amo você. E amar como vivente é simplesmente fantástico. Elísio.